compartilhar a apresentação aqui com vocês. Semana passada a gente não teve aula, né, por causa do conselho, daí ficou meio espaçado, né? Faz tempo que a gente não se vê. Verdade. E antes teve... Não foi no mesmo dia. Mas teve também a atividade aquela com o pessoal do planetário, né? Foi bem legal. Bem interessante, né? A visita virtual. O que tu falou? A live lá. Ah, sim. Legal. Se não me engano, foi quarta-feira da semana passada. Seguinte, galera, hoje a gente vai continuar, né, falando um pouquinho sobre agricultura no Brasil, tá, que é um setor muito importante, eu acho que é um dos principais setores, né, da economia do Brasil, né, certo? A gente falou, então, semana passada um pouquinho sobre arroz e sobre soja, semana passada não, na semana retrasada, né, faz muito tempo já. Então, E agora a gente vai falar um pouquinho de algumas outras coisas, tá? Mas não vamos falar de tudo que o Brasil produz, porque é muita coisa, tá? Mas enfim, um dos mais importantes aí, historicamente, né, desde o século XVI, né, que já tá por aí, cana-de-açúcar, né, galera? Aquele modelo de produção lá de plantation que a gente estava falando, né, de grandes extensões de terra, né, largas extensões de terra, monocultura, né, um tipo de cultivo único, em grande escala, né, correspondendo aí, e ele é geralmente para exportação, tá? Quase tudo que vem desse tipo de cultura de plantation é para exportação, né? Isso aí vocês lembram, né? Que a gente estava falando já há algum tempo, tá? A cana-de-açúcar, ela é bem interessante, né? Não sei se vocês já chegaram a ver cana, né? Ela parece mais ou menos uma taquara, né? Uma espécie de gramínea, na realidade, mais alta, tá? Que ela vem lá da Ásia, né? De regiões mais tropicais lá da Ásia. E acabou sendo plantada aqui, certo? É essa planta, né? Que tem esse caule bem comprido, né? Tem essas segmentaçõezinhas ali. Ricos em sacarose, tá? E daí, a partir dela, dá para fazer vários subprodutos, tá? Que são bem interessantes, bem importantes, tá? A partir da cana, dá para fazer não só o açúcar, como também dá para fazer o etanol, né? O álcool, que também é muito usado, hein? Há uns tempos atrás, os carros já estão usando aqueles motores flex, né? Teve uma época que os carros usaram esses motores e tal. E como combustível, ele é bem importante, né? sim. A maior parte dessas plantações de cana, hoje, elas estão na região sudeste, tá, galera? Elas estão em São Paulo, ali pela volta, tá? Apesar de, apesar da cana ter chegado, né, aqui, lá pelo nordeste do Brasil, né, devido lá ao processo de colonização, né, Uhum. que os portugueses quiseram plantar, começaram por aqui, né, levando para o Brasil, né, e colocando a cana, enfim. Foram aumentando, né? Terreno, então.
Uhum. Mas a maior parte da produção hoje, ela está concentrada aqui no interior de São Paulo, tá, pessoal? Paraná, norte do Paraná, Minas, oeste de Minas, tá? A maior parte da produção de cana. E essa cana que é produzida aqui, na região sudeste, lá em São Paulo, principalmente, ela é altamente mecanizada, tá? Não é aquela cana que tu vai ter a contratação dos boias frias, né? Que tu vai usar a queimada, né, como técnica, né? Que o pessoal utiliza muito a queimada para limpar. É tudo mato. É, ela vai ser mais mecanizada, né? Vai ser colhida com aquelas máquinas, com aqueles tratores, aquelas colheitadeiras. Às vezes vai ter o plantio direto também, certo? Esses produtos são levados para uma usina dessas aí. Essas usinas tanto podem produzir o açúcar, quanto podem produzir o álcool, tá? O chamado etanol. Então ali, né, os usos da cana, esse infográfico é bem interessante, né? Ela pode servir como biocombustível, né? Tá colocando ali que é uma planta bem versátil, né? Como alimento, né? Tanto o açúcar quanto bebida, né? E a bebida mais popular que a gente tem, eu acho que no Brasil é a cachaça, né? Que vem da cana. Uhum. Não só depois de tu utilizar essa cachaça, tu pode fazer melado, tu pode fazer, enfim, várias coisas. O bagaço dessa cana dá para servir para fazer biomassa, né? Que também é uma forma de combustível, né? Para gerar Uhum. energia também. E aplicação para bioplástico, né? Então ela tem muitas aplicações, certo? Ali, ó, o Brasil é responsável por 23% da produção mundial de cana. O maior produtor de açúcar do planeta, tá? E 63% da produção nacional vem de São Paulo, tá? Uhum. Então, aqui a gente vai ver que o Brasil é o maior produtor mundial de um monte de coisa, tá? Cana é só mais Sim. uma delas. E agora, né, com essa crise que a gente teve, com essa questão do coronavírus, né, e do isolamento social, boa parte do consumo de etanol, né, do álcool, acabou reduzindo muito, certo? Acabou fazendo com que os reservatórios, né, de álcool ficassem muito cheios, o consumo reduziu, os reservatórios acabaram ficando muito cheios, né, e acabou fazendo com que o preço ficasse muito barato também, né, reduzisse um pouquinho o preço, né. Então, nesse momento foi a produção de álcool está menos favorável. Então, o que os produtores fazem? Eles produzem açúcar em vez do álcool, Sim, né? A vai maioria mais dessas em conta. usinas, exatamente, a maioria dessas usinas pode fazer as duas coisas, né? Então, ali nessa notícia, né, safra de cana 2020, 2021 será mais açucareira por conta da pandemia do coronavírus. Nessa queda do consumo do álcool, né, do etanol, e também as crises que estavam tendo lá na Ásia, né, em outros países Uhum. produtores, fizeram com que o preço do açúcar ficasse mais alto, né, mais vantajoso para exportar, Uhum. certo? Então o Brasil exporta muito esse tipo de coisa, tá? E daí uma Sim. notícia que saiu recente, né, é que o Brasil renovou uma tarifa, né, para importação de etanol dos Estados Unidos até dezembro, né? O que os países fazem, né? Os países eles estabelecem alguns acordos, tá? Acordos de trocas, acordos comerciais, né? Por exemplo,
sei lá, eu produzo canetas aqui, e se a gente tem um determinado acordo, faz parte de algum bloco econômico, eu posso eu posso tentar fazer com que as minhas canetas cheguem a outros países, né, a outros lugares. Então eu posso tentar estabelecer um acordo com o país do Luan, por exemplo, para ele comprar as minhas canetas. E em troca, por exemplo, eu posso comprar outros produtos, né? Por exemplo, as borrachas que ele fabrica, né? Só um exemplo. Então, esses países estabelecem trocas, né? Estabelecem acordos. E nesse momento, o Brasil tinha uma quantidade de álcool que ele podia importar dos Estados Unidos, né? Sem taxas, né? Que os países eles podem taxar, né? Se o Lua, por exemplo, não quiser comprar minhas canetas, ele tiver lá suas fábricas de canetas e tal, no país dele, ele pode taxar as canetas do meu país, para que elas cheguem com preço mais caro para o consumidor final lá do país do Lua, certo? Então, eles acabam fazendo isso, fazendo esses joguinhos e tal. Ah, sim. Compra por um preço e dobra pra vender. É, então se o Lua não quiser que as minhas canetas cheguem no mercado, ele vai colocar uma taxa mais alta para importar esses produtos. E o meu produto vai acabar chegando para o consumidor final com um preço mais elevado, tá? Então, Uhum. por exemplo, aqui, sei lá, essa é a caneta que eu fabrico, e essa é a caneta que está sendo fabricada lá no país do Luan, tá? Então, se ele taxar esse meu produto, ele vai ficar com um preço muito mais alto, muito mais caro. Vai reduzir, vai reduzir a quantidade de pessoas que vai querer comprar mesmo, né? Porque ele não vai ser vantajoso se tu comparar com um produto nacional, né? Do país do Luan. Mas o que que isso vai fazer, né? Isso não só vai fazer com Uhum. que estimule, né, o consumo de um produto interno, né, que é fabricado internamente, como também vai estimular a extração das matérias-primas, vai estimular a geração de empregos, né, que isso aqui vai gerar renda, né, dentro daquele país, que está sendo fabricado naquele país, a princípio, certo? Certo. Do que esse meu produto aqui, que vai ser fabricado no meu país, vai gerar empregos no meu país, tá? Vai gerar renda no meu país também, certo? Então, alguns países eles tomam essas medidas que a gente chama de protecionista, tá? Eles tentando se proteger de um mercado externo, enfim. E o que que aconteceu? E isso acontece direto, tá? Mas enfim, o Brasil ele permitiu, né, que mais do etanol chegasse dos Estados Unidos para o Brasil, tá? Sem tarifas, né, sem taxas. Só que o Brasil também, os produtores do Brasil também, né, eles tem muito etanol estocado, né? Então eles também querem vender. Isso acabou prejudicando um pouquinho, né? E muitas pessoas acreditam que o, o Bolsonaro fez isso para ajudar o Trump na eleição agora, né? Que eles estão em um período eleitoral e tal. Então, eles favorecendo essa importação do etanol dos Estados Unidos, vai aquecer o mercado lá deles, de etanol interno deles lá. E boa parte dos produtores, né, desse etanol dos Estados Unidos é base eleitoral para o Trump, né? Ajudaram ele, né? São a base eleitoral dele para que ele acabe se elegendo, enfim. O etanol dos Estados Unidos, diferente do etanol do Brasil, ele é fabricado a partir do milho, tá? Não da cana, que é diferente, é mais complicado, assim, porque milho tu pode comer, né, mais diretamente. Então eles fabricam álcool de uma comida, né? A cana também pode comer, né? Mas ela pode gerar
não é um costume, né, a gente comer, por exemplo, sei lá, normalmente, assim. Não sei que tu vai tomar um caldo de cana ali, não sei, ou alguma coisa do tipo, né? Mas ela é usada para fabricar outras coisas, enfim. O milho, ele é mais específico, né? Ele é mais alimento, geralmente, né? Então, o etanol brasileiro acaba sendo bem mais eficiente do que o etanol dos Estados Unidos, né? Porque consegue se aproveitar bem melhor, né? Bem mais rápido, né? Tu pode extrair o etanol diretamente da cana, que é diferente do milho. Do milho tu tem que transformar ele em um outro subproduto para depois extrair o álcool, né? Deixa eu ver ali quem é que botou o nome agora no chamado. É Lucas. mais trabalhoso. É um pouquinho mais trabalhoso. E mas também, né, eles não têm um clima tão favorável para produzir cana, por exemplo, né? Mas é isso que tá sendo colocado, né? Os- o, o governo do Brasil está favorecendo esse, essa importação dos produtos dos Estados Unidos, tá? No momento em que, algumas semanas atrás, né, algumas semanas antes disso, os Estados Unidos taxaram o aço, o ferro do Brasil, enfim, o minério de ferro, né? Esses países, eles estão sempre fazendo esses joguinhos e tal. Então, por um lado, eles taxaram o aço, e pelo outro lado, o Brasil permitiu, tipo, não. O Brasil poderia retalhar taxando o álcool, por exemplo, deles, ou taxando um outro produto, né? Mas parece que são bem amigos, assim, e tá favorecendo bastante os Estados Unidos nesse sentido, tá? Sim. Exato, puxou Enfim, com a pinta. hã? Enfim, então, para estabelecer algum acordo aí para os Estados Unidos comprar também o açúcar do Brasil, né? Que os Estados Unidos também não é um grande consumidor do açúcar do Brasil, mas enfim, isso está sendo estabelecido ainda, né? Acho difícil também que ele tenha feito isso sem um interesse, né, por trás, mas enfim, são coisas que a gente vai vendo. O café, não sei aqui quem gosta de café, né? Eu nunca gostei muito, agora que eu tô começando a tomar. Mas enfim, é essa Não, frutinha, né, essa plantinha, sim. uma plantinha arbustiva, né? Esse aqui é o grãozinho do café, né? Na época da colheita. E esse aqui é o grãozinho já seco, já torrado, né? Depois ainda, o café que a gente compra no mercado ainda é triturado, né? Moído, enfim. E ele é favorecido muito por esse nosso clima, né? Então aí, ó, mostrando uma imagem de um cafezal, né? Que é considerado uma cultura permanente, né? Porque ele vem de uma árvore, e a árvore ela tem um tempo de vida, né? Um ciclo de vida bem mais longo, né? Em torno de 25 anos, ela ainda pode produzir o café, tá? Diferente da cana que tu tem que plantar, que é uma cultura não permanente, né? Que é uma cultura rotativa, que é uma cultura temporária, certo? Que tu tem que toda nova safra tu tem que plantar mais, tá? Então tem essas diferenças também. Ele é um produto que ele vem de séculos atrás, né? Anos e anos e anos atrás, tá? Período colonial ainda, final da colonização, certo? Que foi inserido lá na região sudeste, tá? São Paulo, interior de São Paulo, muito, né? Começando ali pelo Rio de Janeiro, né? Até 1850, aqui em Marrom.
se expandindo, né, para a regiãozinha em verde, 1850 a 1900, e depois se expandindo para essa região aqui em roxo, né, de 1900 a 1950, tá? Interior de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e depois Espírito Santo, né? A partir desse ciclo, né, que a gente chamou de ciclo do café, é que São Paulo, Rio de Janeiro, ali, aquela região sudeste, vai começar a crescer muito, né? Esse cultivo aí demandou também a construção de estradas, a construção de ferrovias, tá? Então, boa parte dessa infraestrutura de ferrovias que foi sendo formada ao longo dos anos, né, favoreceu ali depois, né, posteriormente, um processo industrial, né, de industrialização ali daquela região, que fez com que essa região crescesse muito, né, que tinha uma concentração industrial, mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, né, daqui a pouco. Mas isso começou com o café, né? A partir lá da crise de 1929, que essa economia quebrou, o café quebrou, né? Esse grande ciclo, né? Porque é isso, é um ciclo, tá? Começa lá um tipo de cultivo, tem a ascensão, um pico e daí uma queda, tá? Por isso que a gente chama de cíclico. Por isso que, enfim, todos os vários cultivos aí que a gente tem são cíclicos, tá? Mas ainda assim, né? O Brasil ainda é o maior produtor, o maior exportador ainda de café do mundo. Não nos patamares que era, né? Nessa época, em que a economia dependia muito desse produto, né? Mas, enfim, ele ainda é bem importante. E aqui, né? Brazilian Coffee Originals. Mostrando ali onde é produzido essas diferentes variedades, né? O café do Brasil é uma coisa nossa, né? Uma coisa de qualidade. Conhecido aí internacionalmente. Mas a maior parte desse café, desse café de maior qualidade, também é exportado. Ele vai para fora, tá? Ele não fica aqui. Então, produção mundial de café em toneladas. Brasil, com Z, né? Vietnã, Indonésia, Colômbia. Tá? Então, o Brasil é o maior produtor de café. Certo? Laranja é um outro produto que eu quero dar destaque, tá? Porque ele também é bem importante, tá? Então, a citricultura brasileira é responsável por 34% da produção mundial de laranja, tá? É muita coisa. 61% da produção mundial de suco de laranja. 75% do comércio mundial desse produto, tá? Então, olha aí como é uma produção muito grande, né? Muito importante, né? Mundialmente falando. Esses dados eu peguei da Citrus BR, tá? Que é uma união de alguns produtores e tal, certo? De alguns produtores de laranja e tal. 189 milhões de dólares são arrecadados em impostos pela cadeia produtiva da laranja. 66,5 bilhões é o valor do PIB do setor, né? Então ele representa muito do PIB, né? Do Produto Interno Bruto, né? Das riquezas que são produzidas no país. 200 mil empregos diretos e indiretos são gerados pelo setor, né? É o que a Citrus BR coloca ali como dados, tá? Então, movimenta muito a economia esse setor, gera alguns empregos ali, bastante empregos, e gera muito, muito dinheiro, tá? E para onde é que vai toda essa laranja, né? A maior parte vai lá para a Europa, tá? Para a União Europeia, Suíça, que não faz parte da União Europeia, e Reino Unido, né? Que também está saindo da União Europeia, né?
certo? Estados Unidos também, 20% dessa produção. China, Japão e outros países, tá? Então, o Brasil produz muito suco de laranja, muita laranja, e a maior parte dessa laranja, ela é exportada como suco de laranja concentrado, tá? Então, nesses tonéis aí, né? Lembra que eu falei semana retrasada, que é o que a gente chama de commodity, né? Que é aquele produto primário, certo? Aquele produto que de origem da natureza, que em geral ele pode ser armazenado por um longo tempo, ele não perde suas características e ele é negociado no mercado de valores, no mercado de ações e tem o valor dele colocado internacionalmente, tá? O valor dele é estabelecido internacionalmente, tá? É isso, uma commodity. O Brasil exporta esse suco de laranja concentrado, tá? Retira o máximo possível de água, concentradinho, em tonéis, ou pode ser também em caminhões, aqueles caminhões, depois vai ser levado para barcos, enfim, aqueles grandes tonéis, né? Aqui ele tem um processamento muito básico, né? Mas já tem alguma coisa, como processamento industrial, então ele agrega um valor, ele gera alguma atividade ali, gera empregos, não só na colheita, né? Muitas vezes a colheita é mecanizada, mas, enfim, ele acaba gerando ali, por passar por um processo industrial também, né? De distribuição, tá? Grande parte desse produto, ele chega ali em natura, né? Concentrado, e depois é que ele vai ser embalado, depois é que ele vai ser diluído, embalado nos outros países, né? Mas, a princípio, ele é feito boa parte do processo aqui, né? Então, né, essa figura estava no relatório dessa Citrus BR, né? 3 a cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, eles vêm do Brasil, né? Das laranjas do Brasil. Certo? Desse suco de laranja produzido no Brasil. Tá? Então é um produto muito consumido, né? Se a gente olhar filme, a gente olhar série, várias coisas, né? Tem sempre, sei lá, umas garrafinhas de suco de laranja, né? É o Brasil que abastece o mundo inteiro, né, com esse suco de laranja. E coincidência ou não, eu acho suco de laranja bem caro para comprar aqui, né? Não sei se vocês tomam muito, mas enfim, a laranja para comprar, se tu for espremer ou se tu for numa feira, é mais barato, assim. Mas o suco de laranja em garrafa, né, engarrafado, se tu for comprar no mercado, eu acho um absurdo de caro, né? 1 litro é quase R$ 10. Mas tá, né? Estamos lá abastecendo o mundo inteiro com suco de laranja, né? Isso é uma questão, né? Isso é uma problemática, tá? Que eu tô jogando para vocês, certo? E aqui nesse relatório deles, né? Essa é uma tabela de 2009, tá? 11 anos aí desatualizada. Algumas coisas mudaram, algumas coisas nem tanto, né? Mas ali tá mostrando os produtos, alguns produtos, a produção, né? Porcentagem de participação e a posição, né? Em relação à produção e a exportação, tá? Posição e participação. Então, o suco de laranja, né? Primeiro em produção, né? 56% da participação mundial. E também o primeiro em exportação, né? A maior parte desse suco de laranja vai ser exportado como uma commodity, tá? Concentrado, às vezes congelado também, tá? E vai ser consumido lá no mercado externo, lá na Europa e Estados Unidos, tá? Café, também primeiro em produção, primeiro em exportação. Carne bovina, aqui produção está segundo. Atualmente eu não sei, deve estar primeiro ou segundo, alguma coisa também, tá? Nesse sentido. Mas é o primeiro em exportação. Carne de frango,
açúcar, etanol, soja. Aqui está desatualizado, mas atualmente o Brasil também é o maior produtor de soja, é um grande produtor de milho. Então, tipo, muitos desses produtos primários, o Brasil vai ser assim, ó, disparado, o maior produtor, maior exportador, tá? Mas como a gente viu, às vezes acaba faltando alguns desses produtos no mercado interno, né? Porque essa é a função, né? A vocação do Brasil é alimentar o mundo, né? Que nem foi colocado em algum momento alguém falou isso, e a gente seguiu isso, tá? E daí eu coloco para vocês essa questão aqui, né? Da falta de água no mundo, certo? Alguns locais, né, por serem mais secos e tal, por questões climáticas, enfim, existe essa questão de falta de água no mundo. E daí ali, né, quanto mais a corzinha tender para o vermelho, ela está indicando que mais meses por ano, né? Então ali, naquela cor vermelho bem escuro, né, 12 meses, quanto mais o vermelho vai ficando clarinho, menos meses por ano falta água né, naquele local, tá? Até chegar no verde, onde não falta água, tá? Se a gente observar nesse mapa, boa parte do Brasil, tá nessa faixa aqui, né? Verde, que não falta água. E aqui na América do Norte também, aqui em parte da Ásia, Eurásia, né? Que é esse grande continente, né? Essa grande massa continental aqui, também não falta. Aqui na parte central do continente africano, né? Onde a gente tem a floresta do Congo, né? Aqui onde a gente tem o deserto do Saara, ó, falta água, tá? Em regiões mais desérticas, ó, o deserto do Atacama, o deserto do Kalahari, aquele deserto que tem na Austrália também, tá? Aqueles desertos que tem ali na região dos Estados Unidos, do México, tá? Certo? Tem mais falta de água durante muitos meses do ano, né? Em alguns outros locais não. Por que eu tô colocando isso, pessoal? Porque a gente viu, né, no início dessa etapa que a gente está falando mais de Brasil, de questões ambientais, a gente viu que o Brasil ele está numa faixa tropical, né? De clima mais tropical. E um clima tropical úmido, certo? Então o Brasil, ele está nessa faixa aqui que está sofrendo, tem a floresta amazônica, e a floresta amazônica, né, ela tem essa característica, esse potencial, né, que a gente chama de rios voadores, né? Ela leva essa umidade que está presente ali nas árvores, nos rios, da evaporação, né, daquela zona equatorial, que está sempre muito quente, evaporando muito, chovendo muito. A Amazônia ela ajuda a levar essa umidade toda para o restante do país, né? Essa umidade aqui chega aqui na região sudeste, chega aqui na região sul, tá? Faz com que o clima fique bem úmido, abasteça todos aqueles rios, todos aqueles, certo? Que tem aqui no Brasil. Uma parte também tem a influência do oceano, né? Atlântico, tá? Então, o Brasil está numa faixa bem favorecida em questões climáticas, tá? Não só de climática de produção, mas também de água mesmo, de recurso hídrico. Daí esse aqui, ó, esses mapas eu mostrei para vocês quando a gente estava falando de questões ambientais, né? Esse aqui é o mapa do relevo, né? Da altitude, ó. Essas partes brancas mais altas, tá? Maiores altitudes. Essas partes verdes aqui, menores altitudes, né? O amarelo ali intermediário, tá? Então, se a gente cruzar esses dados, né, de relevo e de hidrografia, sabendo que na questão climática o Brasil também está numa faixa mais quente e mais úmida, o que a gente tem, ó? A gente tem, ó, que boa parte desses rios aqui, desses importantes rios que estão nessa região aqui, centro-sul aqui do Brasil, se a gente pode falar assim, né? Eles sofrem também muita influência dos rios amazônicos ali, da bacia amazônica, né? Que acaba abastecendo
esses rios por conta das chuvas, por conta da umidade que toda essa zona propicia. Essa zona aqui que a gente chama de Planalto Central, tá, galera, que são regiões onde tem grande altitude, elas são nascentes de vários rios, ó, como a gente pode observar aqui, ó. O Rio Tocantins, o Rio São Francisco, o Rio Tocantins-Araguaia, tá? Certo? A bacia ali do Paraná, a bacia do Paraguai, tá? Então, isso sofre muita influência aqui da bacia amazônica, tá certo? E se a gente for falar em termos de países ricos em água, em recursos hídricos, né? O Brasil é um desses países, ó. Segundo esse levantamento aqui, o Brasil é o mais rico nesse recurso em água. 8.233 quilômetros cúbicos por ano. Se somos o país mais rico, por que falta água na torneira, né? Essa é uma questão ali que está colocada por essa ilustração, né? Depois tem ali a Rússia, né? Com 4.000 e poucos quilômetros cúbicos de água, né? Quilômetro cúbico, né? Que é a unidade de medir volume, mas é quase a metade ali do Brasil, né? Depois Canadá, Indonésia, China, enfim, tá? Então a gente vê que tem países com desabastecimento hídrico, certo? E tem países que têm muita água. E essa é a questão que eu quero colocar para vocês, né, pessoal? Afinal, o Brasil ele exporta cana, soja, café, milho, álcool, carne bovina, ou ele está exportando água que está faltando em outros lugares? Essa é a questão que eu quero colocar para vocês. Todas essas riquezas que a gente tem vegetais, né? Floresta Amazônica, Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Mata das Araucárias, a Mata dos Cocais, né? Toda essa riqueza vegetal, ela está sendo colocada em risco, né? Está sendo desmatada, está sendo, enfim, está sofrendo vários ataques, vários processos aí para abastecer, para acabar abastecendo o mercado externo, né? O mercado mundial, enfim. E nisso a gente está exportando um grande volume de água, enfim, né? De solo agricultável, de água, e colocando várias espécies, né? Vegetais, várias espécies animais, e também várias populações, né? Indígenas, várias populações quilombolas, várias populações ribeirinhas, né? Também colocando conflitos e colocando vidas em risco, né? Para exportar para o mercado mundial, né? Então, essa é uma questão que eu queria que vocês pensassem, tá? E aqui os aquíferos, né? São essas reservas subterrâneas de água, né? Os dois maiores aquíferos do mundo estão aqui, né? Também. O aquífero Guarani, né? Que ele é o maior em extensão, né? Ele se estende desde lá da Argentina, Uruguai, Paraguai, toda a região sul do Brasil ali, até ali próximo centro-sul, centro-oeste ali, né? 70% do território nacional, né? Capacidade de 45.000 quilômetros cúbicos, tá? E o Alter do Chão, que é um outro aquífero, que foi descoberto mais recentemente, lá associado lá à bacia amazônica, né? 86.000 quilômetros cúbicos, né? Ele está 100% no território nacional. Estudos mais recentes já colocaram que ele é só um pedaço, é um pedacinho de um aquífero, né? Muito maior, que está aqui embaixo, né? Da floresta amazônica. Isso são camadas de rochas permeáveis, né? Em que armazenam água, tá?
E dizem, né, estudos dizem que essa água pode abastecer o mundo por vários e vários anos, né, décadas, centenas de anos, esses reservatórios podem abastecer o mundo. Daí eu queria voltar com vocês lá naquele filme que a gente viu, né, do História de Amor e Fúria, que tinha aquela história da Aquabras, né, no futuro. Não sei que ano era aquilo, não lembro mais. Mas enfim, né, a Aquabras era uma das empresas mais importantes do mundo, exportava água, enfim, né, só para a gente pensar Aham. nessa Ah, trajetória do Brasil até que desde lá. Hum, eles pegam um pouquinho de água ali, um copinho, fuzilaram os meninos. os molequinhos, né? Aham. É essa questão que eu quero colocar para vocês, tá? Eu lembro que alguém perguntou em alguma aula, né? Quando eu falei do ciclo, né? Do ciclo da pau-brasil, depois do ciclo da cana, ciclo do café, ciclo do cacau, da borracha, ciclo da soja, né? Um dia o ciclo da soja vai acabar. E o que vai vir depois? Será que a vegetação original, a vegetação do Brasil vai resistir? E o que vai vir depois? Mineração de quê, né? Tem tanta coisa ainda para minerar, para explorar no Brasil, né? Enfim, são questões que eu quero colocar para vocês, né? Aquele modelo lá da colonização, ele ainda está presente, né? E ele parece que não vai acabar tão cedo, né? Ele parece que está mais para abastecer o mundo para fora, né, do que a população do Brasil, né? Como é que 10 milhões de pessoas passam fome no maior produtor rural do mundo, né? Isso é um problema que vocês vão ter que resolver, certo? Tá? Eu vou encerrar então aqui a gravação.